Bom dia! Paz do Senhor, amém? Vocês acordaram, gente? Vamos lá, bom dia! Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé nessa manhã que está um pouquinho mais nublado. Bom dia para você que está em casa, ou boa tarde para você que está em casa. Está uma manhã gostosa, está nublado, mas está gostoso, né? É tão bom a gente poder já estar na presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo. Pai, nós declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que nós te amamos. Senhor, a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos na Tua presença, ali o Senhor estaria. E nós cremos na Tua presença manifesta neste lugar. Nós declaramos uma manhã de cura, uma manhã de renovação, uma manhã de aliança, de esperança para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. E nós vamos declarar que o nome dele é sobre todo e qualquer nome. Amém? Semelhante a um homem, se
poderoso, amém? Ele é conselheiro, Ele é forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Nós vamos declarar isso, declare isso, glorificando o nome do Senhor. E à medida que você for glorificando o nome do Senhor, se você estiver com alguma enfermidade, Ele vai te curar. Se você estiver com algum problema, Ele vai te alcançar. A misericórdia do Senhor vai te alcançar e as suas forças serão renovadas. Aleluia, vamos declarar isso. No nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Levante as suas mãos bem alto. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós declaramos que o Senhor é Deus forte, que o Senhor é conselheiro, que não há outro como o Senhor, que o Senhor é um Deus misericordioso. Então eu quero declarar, Senhor, nessa manhã, se existe alguma enfermidade, se nessa manhã existe alguma enfermidade neste lugar, se existe tristeza neste lugar, se existe angústia neste lugar, nós declaramos a cura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se existe alguma dor, nós declaramos cura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a restauração do físico, eu declaro a restauração das emoções, eu declaro a restauração do corpo, da alma e do espírito. Aleluia! Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, seu nome é bom, é sobre todo nome, não há outro como o Senhor. Tu és forte, tu és forte, aleluia. Seja bem-vindo, doce Espírito. Aleluia. Todavia vamos nos alegrar no Senhor. Todavia nos alegraremos no Senhor. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso com força. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, que o mundo Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, que o mundo todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare isso, querido. que não haja mais fruto na vide, que toda figueira todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça que não haja mais fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos declarar aqui o choro. choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro a ti, Senhor. Aleluias, nós nos alegramos no Senhor, Pai. Aleluias, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias. Pode não ter o fruto na vide, a figueira pode não florescer, mas nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, as suas misericórdias estão sobre nós, o Senhor tem trazido a provisão, o Senhor tem trazido a alegria, o Senhor tem trazido a força, o Senhor tem nos levado a níveis profundos na tua presença, o Senhor tem sido a provisão, o Senhor é o nosso sustento, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor e tudo voltará para o Senhor, para todos sempre. Aleluias, 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 aleluias. Feche seus olhos, comece a conversar com o Espírito Santo de Deus. digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
digno da minha vida, tu és Senhor, oh eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação é o teu Jesus, digno da minha vida, só tu és Jesus, oh eu sou teu, oh eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, oh eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu, oh eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vem nos encher, Senhor, nessa manhã. Nós queremos desse amor que faz mudar o mundo, desse amor que mudou as nossas vidas. Nós declaramos que nós vamos construir a nossa vida no Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas e nós entregamos ao Senhor. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser Declare que você vai construir. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento.
santo e bendito é o nome do Senhor. Recebe a nossa adoração, Espírito Santo de Deus. Recebe a nossa adoração. Só tu és digno. Aplauda mais forte ao Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluias, 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 aleluias. Seja adorado, Espírito Santo, seja adorado, seja exaltado nessa manhã. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Aleluias. Você pode se assentar. João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, seja muito bem-vindo, você está na casa do Pai, amém? Como é bom estarmos na casa do Pai. Estamos iniciando o último mês do ano de 2020 e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para fazer na nossa vida nesse ano. Tem algumas pessoas que acham que o ano já acabou, sabia? Tem algumas pessoas que já estão, já largaram tudo, agora já era, agora é só deixar, né, a brisa levar, a onda levar, que acabou o ano. Mas eu digo algo para você, 2020 ainda não acabou. Você crê nisso? Eu vou falar de novo e eu quero que você olhe para alguém perto de você e diga assim: 2020 ainda não acabou. Vai acabar a obra, mas não vai acabar o ano, fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Eu sei que a Adri pediu para você sentar. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema, mas ia pedir para ficar de pé, mas vou ficar sentado. Mas desde ontem à noite o Espírito Santo me incomodou para que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu sei que não é habitual nos nossos cultos de celebração, né? Mas eu queria investir um tempo orando hoje, sabe? Deus tem uma palavra muito especial para compartilhar, mas eu entendo que existe algo que o Espírito Santo quer fazer que não depende de nós. Você consegue entender isso? Eu estava agradecendo a Deus. Eu sou uma pessoa que gosta muito. Lamentações 3:21 para mim para mim assim é um hino de vitória. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E todas as vezes eu gosto de ficar relembrando aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E o Alvinho mandou uma mensagem para a gente no começo da semana. A mensagem dele foi assim um bálsamo de Deus para minha vida. Assim, eu entendi que Deus realmente estava selando o mês de novembro com aquela mensagem que ele enviou, dizendo que ele viu que nós tínhamos um projeto para o mês de novembro. Era o mês de 2 anos de aniversário da nossa igreja, existia um projeto, e foi puxado, gente. A gente sabe que como pastores que foi puxado, eram muitas programações, cultos, atividades, ensaios, preparações, mas nós vencemos. E ao longo dessa semana eu estava recordando do mês de novembro, que foi logo aí,
E eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, eu sei que a gente está sendo assim meio prolixo, mas eu quero ser muito grato a Deus pela vida de vocês, porque tudo isso é só possível porque você se empenhou nesse projeto. Muitos estão ensaiando para a cantata. Ontem era quase 8 horas da noite, estava no Zoom lá ensaiando as vozes para a cantata da semana que vem. Eu sei que Deus tem se movido, que exige um esforço, e por isso ontem à noite o Espírito Santo falou assim: investe um tempo de oração, para que a igreja saiba que apesar do mover que está acontecendo, físico, o mover de eu literalmente me mover da minha casa em relação à igreja, ou me mover do meu tempo de lazer ou de descanso para estar na célula, em uma reunião, ou estar num ensaio, o Espírito Santo falou assim: além desse mover, existe algo maior, que é o mover do meu Espírito sobre a igreja. E aí ele me levou no texto de Isaías 40, 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, você tem a liberdade de ficar sentado. Se você se sentir no espírito de ficar de pé, você tem essa liberdade também. Mas eu quero investir um tempo de oração. Se você quiser se ajoelhar, se sentir confortável de se ajoelhar, você tem essa liberdade. Amém? Mas feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, existe uma igreja que ama o Senhor. Existe uma igreja que é apaixonada pela Tua presença. Deus, o Senhor sabe que nós temos nos movido, o Senhor sabe que nós temos sido intensos em tudo que nós fazemos. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. Não só, Senhor amado, uma ou duas pessoas, mas toda a igreja como um todo. Deus, nós temos pessoas que têm responsabilidades profissionais. Nós temos aqui, Senhor amado, pessoas que têm o seu negócio próprio. Pessoas aqui que estão, Senhor amado, enfrentando viagens, literalmente viagens de São Paulo para outros municípios para trabalhar. Ainda tem que voltar para cuidar da casa. Pessoas que têm tantas responsabilidades. Deus, mas nós temos aqui também pessoas que além das suas responsabilidades familiares, das suas responsabilidades profissionais, além daquilo que eles têm, Senhor amado, de responsabilidades acadêmicas, nós temos uma igreja que é compromissada com a casa do Senhor, Deus, e não tem medido esforços para que todos os projetos que têm sido compartilhados desse altar se tornem uma realidade. Mas eu quero orar como pastor desta igreja, Senhor, por cada família aqui. Deus, nós cremos, Pai, que tudo que nós fazemos, o resultado não é na força do nosso braço, mas o resultado, Deus, o resultado é na manifestação do Teu Espírito. Deus, a Tua palavra diz que é vão se nós trabalharmos, Senhor, se o Senhor não edificar a casa. É vão, Senhor amado, nós cuidarmos de algo se o Senhor não for a sentinela que está ali olhando, observando cada detalhe. Deus, por isso neste domingo, primeiro domingo do mês de dezembro, nós queremos declarar que a nossa dependência é total e exclusiva do Senhor. Deus, nós não somos nada sem Ti. Nós, como o texto diz, como o profeta Isaías declara, os que esperam no Senhor, nós somos essas pessoas, nós somos esses que esperamos em Ti, nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, sabemos que é só em Ti que existe renovo para a nossa alma, renovo, Senhor, para as nossas emoções, renovo para o nosso físico. É só em Ti, Senhor, que há restauração de casamento, que há restauração de famílias, onde os nossos filhos serão alcançados, onde, Senhor amado, a minha vida passará por um avivamento. É só em Ti, ó Pai. Deus, eu oro nesta manhã por aqueles que estão enfermos fisicamente. Deus, eu quero declarar do que a Tua palavra diz por meio do mesmo profeta Isaías, no capítulo 53, Deus, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Deus, que uma unção de cura invada a nossa igreja nesta manhã. Deus, invada nossas casas na tarde. Deus, venha com o Teu bálsamo de cura, vem com o Teu bálsamo de cura. Deus, vem com o Teu bálsamo de cura. Deus, seja qual área for, Deus, nós declaramos na corrente sanguínea, nos ossos, nas articulações, no coração, na coluna, nos rins. Deus, nós declaramos, Pai, a
cura, Senhor, no intestino, no estômago. Deus, nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor é um Deus que pode fazer nova todas as coisas. A cura, Senhor, cura física, cura de doenças que os médicos dizem que não há cura. Deus, declaramos, Pai, que sairemos daqui hoje sem sentir mais dor. Nós declaramos que 2020 é o ano da cura na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós declaramos, Senhor, sobre a nossa vida emocional, o equilíbrio. Deus, que a nossa vida emocional esteja, Senhor amado, sujeita ao Espírito, e que nós possamos ser vivificados, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer doença emocional. Deus, nós também oramos pela nossa vida espiritual. Deus, que não haja sombra de dúvidas de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, acima, Senhor, de todas as coisas, que o Senhor é o Alfa, Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que será, Pai amado, para a eternidade. Que não há sombra de dúvidas, Deus, nesta igreja, de que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus da nação de Israel, o Deus que enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos que o Senhor é o Deus que enviou Jesus, para que pudéssemos ser filhos de Deus, não mais criatura ou criação, mas filhos. O Senhor é o Deus que nos fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo, Pai, e nós não temos dúvida de que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para mudar a nossa história. Nós não temos dúvida, Deus, nós não temos dúvida que existe um Deus Espírito Santo se manifestando na nossa vida hoje. Pai, nós cremos no poder da oração. Deus, se existem pessoas cansadas aqui, cansadas seja por qual motivo for, que o Senhor possa restaurar. Deus, se tem pessoas que acharam que o mês que o ano de 2020 acabou, que só porque chegou o mês de dezembro nós acabamos. Não, Senhor, que a nossa igreja, começar nós como pastores, saibam, Deus, que ainda existe algo sobrenatural do Senhor para ser derramado nesse ano de 2020. Deus, eu oro, Pai, por todo espírito de dúvida, Senhor. Deus, que nós possamos ter certeza de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está sempre presente, que as Tuas promessas sempre se cumprem na nossa vida. Nós cremos nisso, Pai, nós cremos nisso. Eu quero deixar você na liberdade. Se você quiser ter mais algum tempo na presença de Deus, você tem essa liberdade. Nós estamos na casa do Pai, o nosso protocolo é Jesus. Se você tem algum pedido que você deseja apresentar diante do Senhor, talvez a sua vida esteja tão corrida que você não conseguiu nem parar para apresentar diante do Senhor as suas petições, as suas inquietudes, ou até mesmo as tuas palavras de gratidão. Deus, nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, que nós não venhamos a perder, Senhor. Que nós não venhamos a perder, Pai, a confiança. Deus, que nós não venhamos a duvidar do poder da oração, que nós não venhamos a duvidar, Senhor amado, da transformação que existe por meio da oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado. Senhor, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode dar o seu maior aplauso ao Senhor. Tu és Rei. Santo, santo.
Sabe, eu quero deixar algo aberto para você aqui. A igreja, nós chegamos aqui por volta das 8 horas da manhã. O Alvinho chega aqui 7 horas da manhã. Mas a gente chega aqui por volta das 8. Se por acaso você quiser chegar mais cedo para orar, fique à vontade. Sabe, nós temos muito espaço aqui, você sabe o que não falta, né? Mas nós queremos te dar a liberdade de você chegar mais cedo para orar. Eu mesmo vou assumir esse compromisso a partir de agora, porque nós temos uma equipe muito fera aqui, que consegue dar conta do recado, e eu quero aproveitar os tempos que eu chego mais cedo para orar. Então, se você quiser, a partir das 9 horas da manhã, a partir de semana que vem já, nós vamos ter um tempo para oração. Deixar o Espírito Santo fluir, orar, interceder. Existem alguns sonhos no nosso coração de uma sala profética, mas a gente vai começar orando. Depois as coisas vão acontecendo, amém? Então olha para quem está do seu lado, porque essa pessoa ama orar e fala assim, é Deus falando com você, viu? É Deus falando com você. Aleluia, amém? Fala assim, dezembro chegou. Muito bom, graças a Deus, né, gente? Eu tava na internet ontem, e aí eu vi uma imagem, não sei se eu recebi por WhatsApp, ou se eu vi em algum lugar, eu acredito que foi por WhatsApp que eu recebi. Uma pessoa assim, com uma foto do mundo acabando, aí estava assim, 31 de dezembro de 2020, 23h59. O mundo acabando, sabe? Uma pessoa no meio de um cenário apocalíptico. Na cabeça dela, aí depois a outra foto do lado era assim, 1º de janeiro de 2021, 0 horas, aí estava ela num dia lindo, num sol maravilhoso, e aí embaixo na legenda estava escrito assim, para muitas pessoas é assim que vai ser a virada do ano. Muitas pessoas acham que num passe de mágica as coisas vão acontecer, que 2020 para 2021 você vai dormir e comer aquele peru de Natal, não, é de Ano Novo, né? Aquele pernil de Ano Novo, aí você vai acordar no dia 1º de janeiro de 2021 e parece que nada aconteceu em 2020. É assim que vai ser? É desse jeito? Não é desse jeito, gente. Mas isso tem que roubar de nós a esperança? Sim ou não? Lógico que não. Nós precisamos crer que mesmo que as coisas não mudem num passe de mágica, porque isso não existe, nós precisamos crer que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu acho que você não entendeu, então eu vou falar de novo Filipenses capítulo 1 versículo 6. Aquele Jesus, Deus, que começou a boa obra em nossa vida é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Sabe, nós estávamos orando e eu perguntei para Adriana assim, amor, nós estamos encerrando uma série, Uma Vida Renovada, e o que o Senhor tem falado com você a respeito desse final de ano e a respeito de 2021? O que você tem sentido no Espírito para que nós pudéssemos estabelecer como uma série de mensagens para esse mês de dezembro? Ela nem respirou, ela virou para mim e falou assim, esperança. E eu olhei para ela e falei assim, olha, mas você está crente, hein? Porque o Espírito Santo já estava ministrando isso comigo também. Então foi um testificar de Deus, e nós não temos dúvida que o tema desse mês, ou a série de mensagens desse mês de dezembro, é esperança. Você pode dizer assim, esperança? Mais uma vez, esperança. Você que está na sua casa, esperança. Amém, você se sente em casa, aleluia. E como nós estamos no último mês de um dos anos mais desafiadores que o mundo moderno já enfrentou, 2020 é um dos anos mais desafiadores que nossa geração já enfrentou. Nunca tínhamos vivido algo assim na nossa geração. Então 2020 é um ano onde nós aprendemos a lidar com circunstâncias que nós não imaginávamos que iríamos lidar. Eu mesmo tinha muitos planos para esse ano de 2020, que não saíram como eu esperava.
Mas eu aprendi que mesmo que os sonhos que eu tinha não se concretizaram, eu descobri que nenhum dos sonhos de Deus se frustrou. Os meus podem não ter saído da forma como eu esperava, mas os de Deus, todos eles se cumpriram. E eu sei que foi assim na sua vida. Sim ou não? Você fez sonhos, colocou lá na sua lista, que nem a gente fez no final do ano passado. Você colocou o seu nome ali com vários sonhos que você tinha para esse ano. Talvez alguns deles não foi possível concretizar, mas eu tenho certeza que todos os planos de Deus para a sua vida se realizaram. Sim ou não? Então, nós estamos num ano muito desafiador. Muitos de nós fomos privados de muitas coisas ao longo dos meses. Mas nada pior do que sermos privados da nossa esperança. Eu não sei se você teve o mesmo diagnóstico que eu, mas eu conheço algumas pessoas próximas a mim que não ficaram doentes, que da minha família próximos a mim, ninguém ficou doente. Não estou menosprezando o vírus, não estou falando nada disso, tá? Não estou falando que é uma gripezinha, não é isso, entenda isso, teu pastor está falando algo espiritual. Deus guardou a nossa casa. A Bíblia fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Sabe, Deus, Ele tem sido bom. Eu conheço pessoas que não perderam o emprego, que não tiveram redução salarial, mas essas mesmas pessoas que não ficaram doentes, não perderam o emprego, não tiveram redução salarial, elas entraram em uma crise de medo, que as paralisou e não deixaram com que elas desfrutassem de tudo aquilo que elas tinham. Pior do que ficar doente, pior do que ter uma redução salarial, pior do que você perder o emprego, pior que os seus contratos na empresa forem quebrados, é você perder a esperança. Quando a igreja, quando o cristão, ele deixa de crer que Deus continua sendo Deus, nós perdemos a capacidade de viver aquilo que Deus sonhou que nós vivêssemos. Fomos privados nesse ano de 2020 da nossa liberdade. Fomos privados, em alguns casos, na vida profissional e financeira, da expectativa de realização de sonhos. Eu conheço pessoas que tinham um casamento marcado para esse ano de 2020. Era um ano de muitos casamentos na nossa igreja. Aqui teve casamento, mas lá na sede foram muitos. E quando a gente olhava para os noivos que não tinham condições ali, que já tinham pagado o buffet, que já tinham fechado lua de mel, e eles chorando, dizendo assim: o que eu vou fazer agora? O que vai ser? O buffet não devolve o dinheiro, eu estou desesperado. Eu conheço pessoas que sonharam a vida inteira com o dia do casamento, mas por conta de tudo isso que aconteceu em 2020, eles tiveram que mudar os planos. E a minha preocupação é que todas essas circunstâncias, essas privações que aconteceram nesse ano, roube de nós a esperança de acreditar que em 2020 ainda é possível ver um milagre, de acreditar que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, entender que a nossa vida não está baseada nas circunstâncias externas e humanas. A nossa vida sempre esteve e sempre vai estar baseada naquilo que Deus falou na sua palavra. Diga assim: na sua palavra. Então essa série de mensagens, semana após semana, tem a intenção de mostrar a você que nós cremos em um Deus que é capaz de transformar situações. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. A gente conhece essa parte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu queria tentar você para primeira parte desse versículo que o salmista diz: porque a ira do Senhor dura o quê? Um momento, mas o seu favor, ele dura o quê? A vida inteira. Quando nós falamos em ter esperança, nós temos que crer que o Deus que nós servimos é um Deus que entende que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas mesmo que haja na nossa vida altos e baixos, existe uma certeza que eu e você precisamos ter: a bondade do Senhor, o favor do Senhor, ele não é de altos e baixos, ele é constante, ele é ininterrupto. Por isso que ele diz: o choro pode durar uma noite,
Mas o meu favor que te sustenta todos os dias, faça chuva ou faça sol, você feliz ou você triste, o meu favor está te sustentando em todos os momentos. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque ela é fruto do favor de Deus na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está entendendo? Então, como a gente falou, para alguns anos já passou, mas eu quero te dar esperanças, esse ano ainda não terminou. Eu quero que essa série, além de trazer para você a consciência do milagre até o final, até o dia 31 de dezembro, mas também te dar a esperança de sonhar para 2021. E eu grifei aqui no meu esboço uma palavra de Deus que eu entendo que é uma palavra profética para você. Você está disposto a receber? Quando nós estamos falando de esperança, o Espírito Santo imprimiu isso no meu espírito, e eu assumi isso como uma verdade. Eu quero liberar isso como uma palavra profética para vocês. E agora a gente tem gente de todos os lados aqui, aleluia. Então a gente tem que focar aqui. Então, para vocês também é essa palavra profética. Eu creio, e para você que está na sua casa também, que 2021 será o ano de muitas mudanças significativas na nossa vida. Eu tenho essa convicção. Mudanças muito grandes nós vamos viver nesse ano de 2021. Não são mudanças pequenas, mudanças grandes, mudanças significativas. Mas enquanto eu estava recebendo essa palavra, o Espírito Santo falou assim: e fique tranquilo. E eu quero dizer isso para você: fique tranquilo. Porque essas grandes mudanças, essas mudanças significativas, não serão para pior, serão para melhor. Serão para melhor. Eu creio que nós como igreja dificilmente vamos passar uma semana sem um testemunho para compartilhar do que Deus está fazendo na nossa vida. Eu creio, está selado, é uma palavra profética para a nossa igreja. 2021 será um ano de grandes mudanças, mudanças significativas, que vão mudar a nossa vida por completo. Mas Deus está dizendo: não temas, porque sou eu que estou promovendo essas mudanças na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor e receber essa palavra? Outra coisa que nós queremos com essa série de mensagens esperança é trazer para você como igreja, para nós como igreja, de nós termos o entendimento de que é possível sonhar. Essa mensagem esperança, ela tem que trazer para mim, para você, a capacidade de sonhar. Eu fui numa célula, numa comunidade, lá em São Paulo, ali na Zona Sul. Nós temos uma célula, e é dentro de uma comunidade, bem assim, barra pesada mesmo. E eu fui lá com a líder de célula. A célula era de crianças, 100% da célula era de crianças entre 8 a 14 anos. E é muito interessante porque o trabalho que essa líder faz ali é impressionante, E eu fui lá e estive com eles ali, cheguei, não me identifiquei, eu fiquei ali como se fosse alguém que estivesse olhando a célula. Ela não me identificou como pastor, eu fiquei ali, olhando, prestando atenção, porque talvez se ela falasse que eu era o pastor, as coisas iam mudar de figura e elas não seriam assim tão espontâneas como elas costumam ser. E a primeira pergunta que ela falou assim: pastor, eu faço 3 perguntas todas as vezes antes de começar a célula. Quem é Jesus para você? O que Jesus fez na sua vida? E qual é o seu sonho? Toda semana ela faz essas 3 perguntas. E aí, quando eu comecei a ouvir as respostas daquelas crianças, não tive como não me emocionar. Porque elas estão crescendo dentro de um ambiente, elas pouco saem daquela comunidade ali, geralmente é assim, eles não saem daquele círculo, daquele lugar, daquele ambiente. E o sonho daquelas crianças era muito insignificante diante da possibilidade que eles têm à frente deles. E eu comecei a olhar para aquilo lá, e Deus começou a falar assim: está vendo? Quando não existe uma convicção real de quem é Deus, de quem é Jesus, os sonhos são limitados. As pessoas que não têm a dimensão de quem é Deus não conseguem ter esperança, e por não ter esperança não têm a capacidade de sonhar. Veja, Deus fala por meio do salmista: pede-me e eu te darei o quê?
as nações por herança, os confins da terra por possessão. O que Deus está dizendo? O que o salmista está falando? Quando você crê quem é Deus, os seus sonhos não são limitados, eles podem ser grandiosos e ainda assim você conquistar cada um deles. Mas eu olhei para aquelas crianças crescendo debaixo de um jugo, de uma opressão, e eu olhei para elas e pensei, se não houver um avivamento nesse lugar, elas passarão a vida delas sem saber que elas podem ir além daquilo que elas podem viver, daquilo que elas podem sonhar, daquilo que elas podem desfrutar em Deus. E Deus foi tão perfeito que em algum momento daquela reunião ali, ela perguntou, e qual é o seu sonho? E eu disse para ela assim, o meu sonho é que essas crianças possam sonhar e realizar sonhos muito maiores do que elas estão falando. As crianças olharam para mim, e aí em um determinado momento elas perguntaram, tio, você tem filhos? E eu falei assim, não, aliás, tenho filho, eu tenho um filho de 4 anos. Ô tio, por que você não trouxe ele então? Eu falei assim, porque ele está com a mãe dele, ele não pode sair, a gente acha melhor ele ficar em casa. Aí um menino gritou na sala assim, é porque ele é riquinho. Eu entendi de Deus aquela palavra daquele menino, aquilo não me ofendeu, aquilo foi uma palavra de Deus. E eu olhei para aquele menino e disse assim, deixa eu te falar algo, eu não sou rico, financeiramente eu tenho uma vida tranquila, mas não sou rico. Aí eu olhei para aquele menino e disse assim, mas deixa eu te contar uma história que talvez você não saiba. E essa comunidade é uma rua do lado da rua onde eu nasci, da casa onde eu morei e fui criado. E eu falei para eles assim, ó, eu morei aqui, nessa casa aqui, ó, aqui atrás. Eles arregalaram o olho. Falei assim, sabe qual é a grande diferença? Que talvez vocês estão olhando e falando que eu sou riquinho? É porque eu aprendi a sonhar. E eu contei, a minha avó, ela ama Jesus. E desde que eu tinha a idade de vocês, ela me ensinou quem era Jesus. E quando conheci Jesus, eu aprendi que eu podia ir muito mais longe do que a maioria dos meus amigos estava esperando ir. E aí eu estudei, busquei em Deus, corri atrás das coisas que estavam diante de mim, e comecei a sonhar cada vez mais alto, E é por isso que hoje eu vivo a vida que eu tenho. E eles olharam para mim, olharam para a líder da célula, e ela falou assim para eles, tá vendo? Vocês podem ir além do que vocês estão enxergando. No final a gente ficou brother, eles me levaram, me levaram até a moto, e que ficaram vendo a moto, e que ia conversar, e falou, tio, volta aqui de novo, é muito legal, foi muito legal que você veio. Eu estou contando esse testemunho para vocês, para dizer o seguinte, nós não podemos deixar de sonhar. Essa série de mensagens de esperança tem como objetivo de abrir os nossos olhos para que quando nós servimos Jesus, quando nós somos apaixonados por Jesus, Ele tem a capacidade de mudar a nossa vida, de ampliar os nossos horizontes. Eu cresci num bairro onde tinha pessoas ali que eles tinham na faixa de 40 anos e eles não conheciam, além da pracinha que ficava 3 ruas para cima, nunca tinham saído daquele lugar. Não é brincadeira. Por quê? Porque eles ficaram limitados a uma circunstância. Sonhos não tem a ver com dinheiro, sonhos não tem a ver com o bairro que você mora, sonhos não tem nada a ver com isso, sonhos não tem a ver com a sua família, com as circunstâncias, porque você pode falar, uns são mais favorecidos que o outro. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Sonhos nunca teve a ver com dinheiro, com família, com o bairro onde mora, com situação econômica. Não! Sonhos sempre tiveram a ver com Jesus, com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Por que a Bíblia fala, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias? Os menores são os maiores. Por que a Bíblia fala a respeito disso? Por que o homem, segundo o coração de Deus, era um pastor de ovelhas, rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos? Porque Deus não vê as circunstâncias, não vê as questões financeiras, Deus vê a sua palavra. Esperança é isso, eu crer na promessa que Deus estabeleceu para a minha vida. Se eu tenho uma promessa, a minha vida vai se concretizar na medida que eu creio nessa promessa. Não tem nada a ver com onde você mora, não tem nada a ver com quanto seus pais têm salário, se você fez uma boa faculdade ou não.
tem a ver com quanto você crê que existe uma promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Quando Deus quis mudar a nação de Israel, em um determinado momento, Ele foi buscar um homem que malhava trigo no lagar, o menor da sua tribo, um homem que tinha medo das coisas, e Ele olha para aquele homem e diz: Gideão, um homem valente. Vai dizer então que Gideão estava na melhor posição? Outro dia eu estava meditando entre Saul e Davi. Saul era um grande homem, um grande guerreiro, era rei, ele até profetizava, mas o homem segundo o coração de Deus era um pastorzinho de ovelhas, pequenininho, que ficou esquecido no campo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: esperança. Essa foi a introdução da série, agora eu vou para a mensagem rapidinho. Nossa esperança não está fundamentada nas coisas que se veem, mas nas promessas que foram feitas. Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Eu amo esse texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam, da onde flui a palavra, da onde vem a palavra esperança, a convicção de fatos que não se veem. Quando olhamos o escritor de Hebreus falando sobre a fé, ou sobre o que a fé é capaz de produzir, é inevitável pensarmos que ela é a base da nossa esperança. A fé, ela é a base da nossa esperança. Por que, pastor, você está falando isso? Porque olha só o que o escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. O que eu espero e não vejo? O que é uma coisa que eu espero, mas eu não vejo? Você sabe me dizer o que é isso? O que eu espero, mas eu ainda não vejo? Uma promessa. A promessa é algo que eu espero, que ainda não aconteceu, mas que eu espero. E o que o escritor está dizendo? A fé é a convicção de que eu tenho promessas e que elas vão se realizar na minha vida. Às vezes nós olhamos esse texto e pensamos que isso é a definição de fé. Na verdade, o que o escritor de Hebreus está dizendo não é a definição de fé. Ele está falando que é a causa da fé. A fé é o que eu me movo para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. É a forma como eu me direciono para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Por que nós precisamos ter esperança? Porque existem promessas, e é isso que eu quero falar com você. Por isso que o tema da mensagem é: eu espero a promessa. Nós precisamos crer que existem promessas de Deus para mim e para a sua vida. Olha para quem está perto de você e diga assim: existe uma promessa de Deus para você. Existe uma promessa. A fé que possuímos precisa ser levada na convicção de que cada promessa de Deus será uma realidade para mim. A palavra grega, presta atenção aqui, a palavra grega traduzida por certeza, volta lá, filhão, Hebreus 11:1 de novo, por favor. Olha só. Ora, a fé é a certeza. A palavra no original, no grego, para certeza aqui, significa ficar sob, estar sob. Então, quando o escritor diz que a fé é a certeza, ele está dizendo o seguinte: a fé é o título de propriedade que você tem em relação à promessa que Deus fez para a sua vida. Está aqui comigo? Eu vou falar de novo para você entender. O que é a fé? A fé é o título de propriedade que eu e você temos das promessas que Deus um dia liberou sobre a nossa vida. Por que nós temos esperança? Porque nós temos fé. O que é a fé? É a convicção de que eu tenho posse das promessas que Deus fez para a minha vida. O que Deus prometeu para você? O que Deus falou para você que faria?
Receba, você tem o título de propriedade disso. Se você tem fé, você tem o título de propriedade. A fé é essa convicção. Por exemplo, eu tenho fé que a minha casa será salva. Quantos têm fé nisso? Que os seus irmãos, a sua parentela, pais, mães, irmãos, avós, até o cunhado corintiano, quem tem fé que ele vai se converter? Qual que é a promessa dessa fé? Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Quem tem esperança tem promessa. Quem tem esperança vive pela fé, tem o título de propriedade dessa promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho fé que viverei uma transformação na minha vida profissional e financeira. Quantos têm uma promessa assim? Quantos querem essa promessa na vida profissional e na vida financeira? Existe uma promessa. A própria palavra diz: digno é o trabalhador do seu salário. Eu não me recordo qual o texto na Bíblia, mas tem um texto que diz: se você trabalha, o seu patrão está em dívida com você. Não é nada de graça. Está aqui comigo? Tenha esperança. Você pode esquecer tudo que eu falei até aqui, tudo que eu vou falar depois aqui, mas guarde o que eu vou falar agora. A esperança é a convicção das promessas de Deus. Se você esquecer o resto que eu falei, guarda essa frase no seu coração: eu tenho esperança porque eu tenho promessa. Você pode dizer bem forte: eu tenho esperança porque eu tenho promessa. Aí eu não consigo não ler o texto do profeta Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11. E eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma... Para lhes dar um futuro e uma... Mais forte, para lhes dar um futuro e uma... Esperança. É Deus que está falando. Isso é uma promessa. Existe promessa inclusive de esperança. É tão sério que até tem uma promessa para a esperança. Existem 3 princípios sobre promessa que eu quero que você guarde no teu coração nesse domingo. Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia, e eu quero até convidar você a ficar de pé agora. Romanos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Romanos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Eu tenho esperança, à medida que eu creio que Deus tem promessa para a minha vida. Eu tenho esperança à medida que eu creio que Deus tem promessa para a minha vida. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: Abraão esperando, diga, Abraão esperando, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, entre aspas, porque é Deus que está falando, o apóstolo Paulo está falando a promessa que Deus fez a Abraão: assim será a sua descendência. Deixa eu continuar lendo, não precisa repetir. 19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A palavra é muito rica, né? Meu Deus do céu. Pode se assentar, era só para você fazer o sangue circular, amém? Só para fazer o sangue circular. Senta, levanta, só para dar aquela... Gente, quando nós lemos esse texto, eu coloquei aqui um grifo do pregador. A Bíblia começa dizendo assim, em Romanos 4,18: Abraão esperando, contra a esperança. Fica meio sem sentido, né? Abraão esperando contra a esperança. Pastor, não entendi. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo assim, quando ele fala
esperando contra a esperança, ele está falando assim, expectativa que Deus cumpriria a sua promessa. O esperando é assim, Abraão estava esperando no cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele. Quando ele escreve esperando contra a esperança aqui não é a esperança da promessa, mas é a esperança humana, a expectativa humana. Então deixa eu ler para você. Abraão, crendo na promessa de Deus que se cumpriria na sua vida, não se deixou levar na expectativa humana. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Sabe o que o diabo rouba de nós? A fé. Quando ele rouba a fé, ele rouba a nossa capacidade de crer naquilo que já nos foi dado. Quando a Bíblia fala que a nossa fé, a nossa salvação é mediante a fé, o que ele está querendo dizer? A sua salvação é você acreditar que você tem um título de propriedade da eternidade. Está aqui comigo? Então nós precisamos crer, querido. A nossa fé precisa nos levar a acreditar que cada uma das promessas de Deus serão uma realidade na nossa vida. Se você tem promessa, não duvide dela. Se Deus falou por meio de um profeta, por meio da palavra, num tempo de oração, se Deus um dia apareceu para você por meio de um anjo e falou, eis que te digo, se existe uma promessa realmente de Deus, não duvide de que essa promessa vai se cumprir, tenha esperança nela, não duvide. Os 3 verdades que eu quero falar sobre esperança. A esperança é o fruto da condição da promessa de Deus. Quando nós lemos esse texto de Paulo aos Romanos, falando a respeito de Abraão, ele deixa claro, existia uma promessa de Deus a Abraão. Existe uma promessa de Deus a mim e a você. Quando nós falamos de esperança, nós precisamos acreditar que todos nessa sala, todos que estão nos assistindo em casa online, todos nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Aliás, nós temos mais de 8.000 promessas contidas nesse livro. Todas elas para mim e para você. Todas elas. Não duvide da promessa de Deus para a sua vida. Segundo, as promessas de Deus são uma realidade, mas não deixam de levar em conta o tempo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você pode dizer assim, pastor, você está falando que tem promessa para a minha vida, faz 35 anos que eu estou esperando que essa promessa se concretize. Eu disse que tem promessa, mas eu não disse para você qual é o tempo de Deus para essa promessa se realizar. Abraão esperou 25 anos para que essa promessa se concretizasse na vida dele. Por isso que Paulo diz, ele já tinha 100 anos, Sara era estéril, não foi do dia para a noite. Deus não falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, você será pai de uma grande nação. E no dia seguinte ele acordou, dono de Israel. Foi assim que aconteceu? Foram 25 anos. E depois que ele nasceu, Deus ainda fala, Abraão, sabe esse teu filho? Entrega ele para mim. Ter promessas exige de nós a capacidade de crer que não importam as circunstâncias, no tempo oportuno, elas serão uma realidade. Agora, o que faz o tempo oportuno da promessa na minha e na sua vida? Primeiro, o tempo de Deus. E em segundo, a minha disponibilidade em não desviar do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem gente que pede um negócio para Deus, 2 semanas depois, se Deus não entregou, ele já está desviando. Está desviando. Tem gente que pede algo para Deus, Deus não entrega, passou um mês, sabe o que ele faz? Deus não existe. Para que eu vou na igreja? Por que esse pastor fica me enchendo a paciência? Me ligando, mandando mensagem, mandando vídeo. Para quê? Eu orei e Deus não respondeu. Aí começa a fazer as coisas tortas da vida de novo. A promessa que eu e você temos tem um tempo. E nesse processo de tempo, Deus quer nos ensinar. Terceiro, o que nós aprendemos sobre promessas com esse texto de Abraão? Que toda promessa, começa quando eu antes de receber, já vivo como se ela tivesse me sido entregue. Eu tenho uma promessa,
Ela não chegou, mas eu já vivo como se ela fosse minha. Quem aqui já foi para o céu? Quem aqui ainda nunca foi para o céu? Quem está com dúvida da pergunta? Vocês estão tão com medo hoje, está meio estranho o negócio aqui hoje. Esse ano já sanou. Querido, nós nunca fomos ao céu. Nós estamos ainda vivendo o tempo que Deus nos reservou aqui na terra. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu já vivo como se estivesse lá. Para mim, a eternidade já começou. É isso. Quando nós temos consciência da promessa de Deus, que ela não falha, que ela vem no tempo oportuno, eu já vivo a minha vida como se a promessa estivesse nas minhas mãos. E aí sabe o que eu faço? Eu começo a levantar altares de gratidão, eu começo a viver experiências maravilhosas com Deus, porque eu sei que Ele tem uma promessa e essa promessa vai se cumprir na minha vida. Tem gente que espera, eu vou ficar esperando, enquanto isso eu vou ficar fazendo o que eu quiser da minha vida, vou ficar pecando, vou ficar me afastando de Deus, vou ficar faltando na igreja, vou ficar fazendo isso, vou ficar fazendo aquilo. Não, viva como se a promessa que Deus tem para a sua vida já fosse realidade, porque nas regiões celestiais elas já são, não duvide. Você conhece aquela história da menininha lá no sertão, que fazia muitos anos que não chovia? Eu já até contei essa história aqui, eu acho. Uma igrejinha lá no sertão, no Nordeste brasileiro, já aquela cidade estava sendo castigada com a seca, o gado já estava morrendo, as plantações não estavam prosperando, e aí então um pastor começou a levantar uma campanha, e ele falou assim: domingo que vem, nós vamos levantar um clamor aqui nesse lugar, para que a chuva caia sobre a nossa cidade. Passou uma semana, não choveu, e todo mundo foi para a igreja, mas uma menininha foi para a igreja levando um guarda-chuva. Aí todo mundo começou a dar risada da menininha: mas por que você está com guarda-chuva? Até o pastor na porta falou: minha filha, mas por que esse guarda-chuva? A menina olhou para o pastor e falou assim: pastor, nós não vamos orar para que chova. Eu não quero voltar para casa molhado. Muitos de nós estamos encarando a igreja, às vezes como um clube, um lugar de conforto passageiro. Eu, como teu pastor, que te ama muito, estou dizendo algo para você: viva a sua vida baseado em todas as promessas que Deus fez para você. Pastor, mas faz 10 anos essa promessa. Viva como se ela já tivesse sido entregue há 10 anos atrás, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, é uma realidade. Se Ele liberou a palavra, é uma realidade. Não vai ser, já é uma realidade. Viva pela fé. E a fé é o título de propriedade de que a verdade de Deus já foi estabelecida na nossa vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Sabe, a primeira mensagem da série Esperança fala sobre promessa. Abraão esperou 25 anos pelo seu filho. Eu e a Adriana, quando perdemos o nosso primeiro filho, Timóteo, nós tivemos que esperar quase 3 para 4 anos para que nós pudéssemos engravidar de novo. Passou 6 meses, ela não engravidava. Passou 1 ano, ela não engravidava. Passou 1 ano e meio, ela não engravidava. O médico chegou a falar para a gente assim: olha, existe algo que é inexplicável, mas chama infertilidade secundária. Alguns casais se engravidam uma primeira vez, mas depois nunca mais conseguem ter filhos. E aquilo nos incomodava tanto, Eu me lembro que teve um dia dos pais, logo que meu pai faleceu, que a gente sempre chama os pais para ir à frente nos dias dos pais, para orar, entregar uma lembrança. E aquele dia foi um dos dias mais desafiadores na minha vida. Eu até cheguei a cogitar não ir na igreja naquele dia, porque eu falei assim: vai chegar uma hora que o pastor vai chamar os pais, e eu não vou ter o meu filho,
e eu não vou ter o meu pai. Eu não vou poder abraçar ninguém, nem vou ser abraçado. Mas o Espírito Santo falou: vai, esteja na casa do Senhor. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Eu fui naquele culto, chorei demais, mas recebi tantos abraços de pessoas que entendiam o que eu estava passando, mas que disseram: você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. E no ano seguinte, ou acho que foi no ano seguinte, no mês, foi quando que nós descobrimos? Foi em fevereiro, né? No mês de fevereiro nós descobrimos que ela estava grávida. Como foi impactante para mim aquilo. E quando o Benjamin nasceu, o filho da felicidade, eu não pude duvidar daquilo que Deus diz. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Tenha esperança, porque aquilo que foi dito a você por meio da palavra de Deus já é uma realidade. Feche teus olhos, deixa nós orarmos por você. Pai, nós estamos diante do Senhor. Deus, nós cremos que existe uma atmosfera espiritual neste domingo na nossa igreja, uma atmosfera de mudança. Na verdade, é uma atmosfera de esperança que está sendo derramada sobre cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão assistindo esse culto online. Deus, nós hoje falamos sobre a esperança, e o princípio da esperança é a convicção na promessa de Deus. Eu espero, não porque eu tenho condições financeiras de alcançar, eu espero não porque eu tenho uma boa família, eu espero não porque as coisas estão dando certo, eu espero porque eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Deus, nós declaramos aqui, Deus, que haja, Senhor amado, em cada um de nós uma plena convicção de que nós recebemos o título de posse das promessas de Deus para a nossa vida por meio da fé. Deus, e nós não vamos mais viver, Deus, cabisbaixos, desesperançosos, Pai amado, falidos nas nossas emoções, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la. Isso significa que cada uma das promessas de Deus para a nossa vida serão nos confiadas no tempo certo, no tempo oportuno. Deus, nós declaramos, Senhor, que nós não vamos sair daqui hoje da mesma forma que nós entramos. Isso não é mais um jargão evangélico, é uma realidade, porque todos nós que somos confrontados com a Tua palavra, somos transformados de dentro para fora, Pai. Deus, e que nós possamos viver, Senhor, as promessas que o Senhor tem para nós. Querido, nós vamos adorar ao Senhor, e eu quero que você tenha o seu particular com Deus agora. E eu quero que você se lembre das promessas que Deus fez para a sua vida nesse domingo. E eu quero que você comece a clamar e colocar essas promessas diante do Senhor. Algumas promessas que você falou assim: isso aqui nunca mais vai acontecer, isso aqui nunca mais vai ser uma realidade, isso aqui já esqueci, Deus não tinha para mim. Deus está trazendo à tona, e eu quero que você se lembre. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero que você se lembre das promessas que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos e vamos orar e buscar a Deus por essas promessas, em nome de Jesus. Me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
Deus meu. Deus, traga essas promessas, Pai, a cada um de nós. Deus, homens e mulheres que têm promessas no ministério, chamados, Senhor amado, para trabalhar, Senhor amado, com áreas específicas, Senhor amado, na Tua casa. Homens que foram chamados para a vida profissional. Pai, mulheres, Senhor amado, que esperam, Senhor amado, a restauração na sua família, que receberam a promessa de que seu marido iria se entregar a Jesus. Mulheres que receberam promessas de que seriam mães. Deus amado, adolescentes, Deus, que receberam a promessa de que seus pais, Deus, iriam, Senhor, se entregar a Jesus. Pai amado, nós declaramos, Senhor, que nenhuma das Tuas promessas será frustrada na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos esperança, porque nós cremos que essas promessas, muitas delas, ainda podem ser cumpridas em 2020. Nós cremos que o ano ainda não acabou, e muitas das promessas do Senhor estão marcadas para este tempo, para este ano, e nós declaramos também que já iremos entrar em 2021, vivendo estas promessas. Nós Te aplaudimos, porque nós cremos na palavra que foi liberada, que o Senhor é um Deus que tem promessas para cada um de nós. Por isso nós Te exaltamos, por isso nós Te glorificamos e rendemos ações de graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você tem promessa, aplauda bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: existe uma promessa de Deus para a sua vida, amém? Aleluia. Fala mais forte: existe uma promessa de Deus. Amém. Se é a sua família, se é o seu marido, a sua esposa, seu filho, dá um abraço nele e diga: nós temos promessa. Nós temos promessa. Nós temos promessa. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Nós íamos fazer uma ordem e a gente inverteu a ordem agora, tá? A gente estava combinando isso, então vai ser a oferta primeiro, depois a gente vai. Aleluias. Deus é bom, amém? Aleluias. E chegou a hora de nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor, amém? Deus é bom. E eu queria dizer que a palavra do Senhor fala que Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, amém? A palavra fala em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que mais a palavra fala? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz descansar em pastos verdes. E mesmo que eu ande, no caminho da vereda e da justiça, Ele estaria comigo e nunca me deixaria sozinho. Amém? Mesmo que eu andasse pela justiça, não. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, Ele estaria comigo e eu não estaria sozinho. Amém? Nós estamos falando de esperança. E eu quero te dizer nessa manhã que a nossa esperança tem que estar no Senhor. E quando nós falamos de esperança, nós temos que falar de forma completa. Não só esperar no Senhor a cura, não só esperar no Senhor a resolução de um problema,
mas também depender e confiar que o Senhor é aquele que cuida dos nossos recursos, o Senhor é aquele que cuida das nossas finanças, amém? Esse tempo de pandemia, nós tivemos toda essa situação em relação ao trabalho, muitas pessoas ficaram desempregadas, outros perderam o contrato, outros não conseguem encontrar um emprego, e diante dos desafios eu tive redução salarial. Eu e Alex sempre tivemos em nosso coração o propósito firmado de que nós nunca falharíamos com o Senhor, que aquilo que é dele, amém? E nós nos mantivemos fiéis, dizimando, ofertando, com alegria, que é o mais importante. E é incrível porque nesse tempo que nós temos vivido, com toda essa situação, nós nunca estivemos tão bem financeiramente. Como pode não ter diminuição nas contas de saída, diminuir a entrada e a gente ainda não consegue se manter e olha para o final do mês e fala, a planilha não bate com o que aconteceu. Gente, não sei, de uma hora para outra o Excel não funciona mais, porque os cálculos nunca batem, mas está sempre lá, graças a Deus, sobrando, para a honra e glória do Senhor, amém? Então eu quero compartilhar porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor e nada nos faltará. E a prova de nós confiarmos no Senhor é nós sermos fiéis ao Senhor. E não importa a situação, nós temos que ser fiel ao Senhor, entregar em primeiro lugar o nosso dízimo e ofertar para que o reino expanda. E eu costumo dizer que à medida que eu me importo com o reino de Deus, à medida que eu me importo, eu sei o que eu estou fazendo para o reino, e eu semeio em pessoas, em vidas, num lugar que gera vida, quando eu sou fiel no meu dízimo, para mantimento e sustento da casa do Senhor, Ele cuida daquilo que é meu. Ele cuida daquilo que é nosso. Ele cuida de nós, amém? Não diz respeito a nós, tudo é para Ele. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Hoje é um dia de nós renovarmos a nossa aliança. E eu queria que você renovasse a sua aliança com o Senhor e você apresentasse as suas finanças no altar. Que você fizesse um propósito de gratidão com o Senhor, que você ofertasse por esse ano que Ele tem te sustentado, que você fosse fiel no seu dízimo e na sua oferta. E como diz a palavra, a promessa estabelecida, as janelas do céu serão abertas e as bênçãos sem medida serão derramadas sobre a igreja. Temos vivido isso como igreja e vamos viver muito mais em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oferta, pelo dízimo. Nós queremos nessa manhã renovar a nossa aliança, dizer que a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. Nós entregamos, Pai, como em ato de obediência, de gratidão e também, Senhor, sabendo, como ato profético, declarando que a nossa esperança está no Senhor e o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Entregamos a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo, declarando que o Senhor é bom, declarando que as nossas finanças estão nas Tuas mãos. E eu quero declarar e profetizar sobre o Teu povo que as janelas do céu serão abertas e bênçãos sem medidas alcançará a Tua igreja, para honra e glória e louvor do Teu nome. Amém. Aleluias. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Ainda de pé, vamos participar do último momento desse culto, que é a ceia do Senhor. Vamos, como sempre fazemos, iniciar o nosso mês na presença de Deus, o nosso mês na presença de Jesus. E nós vamos entender que ceia fala de aliança. Para nós hoje é muito especial falar sobre aliança, porque hoje nós completamos 12 anos de casado.
Estamos juntos. Ela não está falando aqui que eu errei a data não, tá? Ela só está falando que, uau, já são 12 anos, né? 12 anos, a gente ainda parece debutante, né? Meu Deus. Mas, olhando para esses 12 anos e olhando para essa mesa, eu só posso dizer para você que a nossa vida conjugal só é possível viver o que nós vivemos porque nós nos amamos, mas também porque Deus pagou um preço por essa aliança, morrendo na cruz do Calvário, se entregando na cruz do Calvário por nós. Eu, sempre que vou celebrar um casamento, eu gosto de dizer para os noivos o seguinte: a aliança que vocês estão colocando no dedo, elas não são só um símbolo de um compromisso que vocês têm um com o outro, mas essa aliança é o símbolo do compromisso que vocês têm com Deus. Com Deus. Então, se você é casado, olha para a sua aliança agora, olha para a sua esposa e fala assim: Deus foi muito bom conosco. Deus foi muito... Pode falar, não tenha medo não. Deus foi muito bom conosco. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que têm de casamento que nós temos de idade, né? Nós temos 34 anos de idade. Eu sei que tem alguém que tem 34 anos de casamento. Tem? 32 só. 32 também? 31. Uau. Gente, já estou imaginando fazer a boda de ouro de vocês. Tá? Vai ser show. Bifezão, sabe? Bifezão. Comida à vontade para todo mundo. A cantareira vai estar chique, a gente vai fazer até aqui, em nome de Jesus. Mas aliança. A Bíblia fala, e o apóstolo Paulo escrevendo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 26, eu queria que a Adriana lesse. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Vamos consagrar os elementos da ceia. Senhor, nós, nesta manhã, como pastores, ministros do Evangelho, apresentamos ao Senhor o cálice como símbolo do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O pão como símbolo do Teu corpo que foi entregue na cruz no nosso lugar. Nós declaramos que esse tempo de ceia, de aliança, será um tempo profético, um tempo de esperança para a nossa igreja na Serra da Cantareira, para cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Esteja em atitude de oração, de adoração. Nós vamos servir os elementos. Não come, não beba. Nós faremos todos juntos em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre
nos céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você que está na sua casa, temos muitos irmãos preciosos que não puderam estar conosco hoje no culto presencial, mas estão online. Você tenha preparado uma linda mesa como nós preparamos aqui. Tá muito chique, né, gente? Tá muito chique. Parabéns, viu? Cada vez melhor. Que você tenha preparado essa mesa, que você possa receber dessa unção de esperança. Em nome de Jesus. Você pode abrir o seu pão. Eu quero convidar você a levantar o pão aos céus. Repita após mim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter se entregue na cruz do Calvário por amor a mim. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Da mesma forma, abra o cálice. Levante o cálice aos céus, feche os teus olhos. Diga assim: muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O sangue que me perdoa os pecados, que me traz esperança de uma nova vida, de um futuro. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomamos todos em nome de Jesus. Se você pode, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Levante palavras de adoração. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Deus, nós cremos, Pai, que nós fomos chamados para ser teus filhos, e assim o vivemos. Como diz a tua palavra, estamos anunciando a sua morte, a aliança que existe por meio do sacrifício de Jesus na cruz, mas também a vida que existe, porque quando nós anunciamos que Ele voltará, significa que Jesus venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e vivo está. Deus, como igreja, nós abençoamos esse mês de dezembro, um mês de esperança, um mês de novidade de vida, um mês de milagres sobrenaturais sobre cada família da nossa igreja. Abençoa, Senhor amado, este mês. O ano ainda não acabou, nós temos muito a viver diante do Senhor. Te agradecemos pela renovação da nossa aliança, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Graças a Deus, aleluia. Mais forte, Ele está aqui. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Você pode passar os cálices para as laterais, em nome de Jesus. Nós vamos recolher, pode ficar de pé. Eu queria chamar a Sandra aqui na frente, por favor. Ela fez aniversário ontem. Alguém mais fez aniversário? O Davi quando?
Quarta! Ei, vem cá, Davi, também, em nome de Jesus. Gente, nós estamos avançados no horário, mas eu só queria o Edson, a Márcia e a Vera. Cadê a Vera? Está ali atrás também. Na semana, a gente grava o vídeo e explica por causa do... Mas você que está na sua casa também presta atenção. Os avisos rapidinho para nós encerrarmos. Dá um tchauzinho aí, Edson, Vera. A igreja, quando cresce, agora a gente tem que começar a pedir para as pessoas se identificarem, amém? Eu estou tomando posse dessa palavra de multidões aqui, em nome de Jesus. Nós estamos com um alvo de 25 cestas, não é isso? E para vocês saberem, a Vera, o Edson, a Márcia estiveram aqui em algumas ocasiões essa semana, em reuniões com a Neuza, e também conversando com as famílias que recebem o leite. Então, na listagem que nós temos aqui da igreja, da Serra da Cantareira, de pessoas que de alguma forma estiveram vinculadas com um projeto que existia aqui antes, são 25 famílias que nós estamos levantando mantimentos, estamos levantando uma cesta de Natal para ser entregue no sábado, dia 19. Nós vamos ter um tempo de louvor e adoração lá no estacionamento, e nós vamos depois entregar as cestas para essas famílias. Só que nós precisamos da sua doação. Amém? Nós contamos com você. Eu estava falando com o Edson, a Vera, existe a possibilidade de nós fazermos um ofício, por exemplo, e irmos em supermercados, em empresários, e eles fazerem a doação desses alimentos. Mas é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, e nós gostaríamos de que essas 25 cestas fossem um projeto levantado dentro da própria igreja, de irmãos da igreja. Vocês topam esse desafio? Sim ou não? Então, o que nós combinamos? É um panetone, um congelado e os mantimentos e os brinquedos. Então, já foi levantado quantas crianças são por família. Aqui existem muitos brinquedos que nós vamos agregar também, mas não deixe de trazer a sua doação. O carrinho sempre vai ficar aqui. O Edson e a Vera e a Márcia, essa semana, vão gravar um vídeo explicando como que está sendo feita a distribuição. E eles têm uma lista. Olha só que gente, organizada é outra coisa, né? Igreja organizada é outra coisa. A cesta, ela tem um padrão, simples, mas muito bem feito. Então, nós temos uma lista do que nós já temos e do que nós ainda precisamos para completar essas 25 cestas até o dia 19. Tudo bem? Pastor, eu posso trazer o meu congelado? Pode, porque nós temos freezer, então vai ficar tudo no freezer, não tem problema você trazer. Tá bom? Combinado? Aí o que vai acontecer? Sábado que vem nós vamos mandar uma relação do que falta, e aí para você não esquecer de trazer no domingo, porque muitas de vocês falam, pastor, esqueci, né? Então a gente vai ajudar vocês nisso. Fechado? Nós não teremos live amanhã, tá? Esse mês de dezembro nós não teremos as lives às segundas-feiras, nós vamos readequar o horário, mas nós temos quinta online, quinta-feira, nós temos os nossos adolescentes sexta-feira, dessa vez literalmente às 8 da noite, e nós temos as nossas células quartas e sábados, que tem sido uma grande, grande bênção. Amém? Esqueci de alguma coisa? Claro que eu esqueci. Domingo que vem é cantata de Natal. Domingo que vem é a nossa primeira cantata de Natal. A gente está muito animado. E eu quero te motivar a convidar as pessoas para estarem aqui. Convide seus familiares, convide seus amigos, pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E vai ser um tempo muito precioso. O tema da cantata é Jesus Nasceu e nós estamos com muita expectativa. É isso aí. Para você que está em casa, que acompanha a nossa igreja online, a cantata vai ser só no presencial às 10 horas da manhã. Não teremos a cantata transmitida no culto online às 17 horas. Tá? Às 17 horas vai ser uma palavra falando sobre Jesus nasceu, que vai ser transmitida às 17 horas. Então a cantata é só ao vivo, amém? Porque nós vamos ter toda uma questão de logística, de gravação, para que depois ela possa ser divulgada com mais refinada, com qualidade de edição e tudo mais, tá bom? Então, para assistir a cantata, que está linda, Ele exaltado. Ainda bem que eu não estou cantando. Ainda bem que eu não estou na cantata. Eu não estou. Pode vir que eu não estou na cantata. Amém? Não estou. Vamos orar pelos nossos aniversariantes. A Sandra fez 25 anos, né? O Davi, quantos anos? 16 anos. Vamos orar por eles. Estenda sua mão direita para cá. Deus, muito obrigado porque nós
Estamos iniciando o mês de dezembro na Tua presença. Obrigado pelo culto de adoração que nós pudemos oferecer ao Senhor neste domingo. Abençoa, Senhor, a vida da Sandra, a vida do Davi, que o Senhor multiplique, que seja um novo ano na vida deles, um novo ciclo, um novo tempo, que o Senhor os abençoe e que eles vivam cada uma das suas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Você veio na paz e você vai voltar na paz do Senhor para sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.